Olá pessoal, aqui é o professor Anderson novamente. Estamos aqui em mais uma nova aula da nossa série de scrolling, né, side scrolling. Tá? Nós estamos fazendo a parte de desenvolvimento do personagem e animação. Então na aula passada a gente preparou o IK dos braços e na aula retrasada o IK das pernas. Eu vou estar passando para vocês, tá? Como que a gente vai estar limitando o movimento dos ossos, ok? De maneira que o movimento fique orgânico. A gente sabe que é meio complicado a gente ter um personagem que, se a gente tentar movimentar, a perna faz isso aqui. Ok, gente? Não tem sentido, tá? Então eu vou estar ensinando vocês como fazer, dizer assim pro Blender: ó, eu não quero que esse osso dobre para esse lado. E ao mesmo tempo eu quero que esse osso faça no máximo, tá, uma dobra de tantos graus aqui. Eu não quero que esse osso dobre para cá, eu quero que o osso só venha nessa direção. Então se eu estou movimentando aqui, eu tenho que pedir para o Blender, ok, para dizer para ele que o osso só pode vir daqui até aqui. Mais que isso ele não dobra. Ou ele não dobra para frente, tá? O nosso joelho naturalmente possui a rótula, né, que impede que a nossa perna dobre para frente, ok? Então imagina-se que o robô, por ter sido feito humanoide, ele obedece aproximadamente os movimentos orgânicos, tá, ok? Isso é também para a gente poder estar visualizando uma maneira de trabalhar caso o nosso personagem seja um ser humano, um animal, um cachorro, né? Que tem movimento natural das pernas de acordo com o nosso sistema biológico. Então vamos lá. Algumas coisas importantes para começar a trabalhar, ok? Quando eu seleciono um objeto no Blender, a gente tem o gizmo, ok, dos eixos. Ok, gente? Nós temos o eixo Z, tá? O azul. O verde, o eixo Y. E vermelho, o eixo X. Com o passar do tempo vocês vão se acostumar, vai se tornar natural. Na hora que vocês olharem a cor já vão saber o eixo, né? Porque inicialmente a gente demora um pouquinho para se acostumar. Quando eu seleciono um osso, tá? Notem, ok, deixa eu pegar um osso que está dobrado, que apesar do osso estar inclinado, os eixos estão perfeitamente alinhados com o nosso cenário, ok, gente? Tá? Vocês podem ver aqui, ó, eixo Z, desculpa, o eixo X, o eixo Y, tá? E vamos ver de frente aqui, o eixo Z, ok, gente? Então o que acontece? Dessa maneira vai acabar confundindo um pouco vocês. Para a gente conseguir trabalhar com o osso e acertar direitinho a direção e o que a gente quer limitar na movimentação, tá? A gente tem essa opção aqui, ó, a orientação desse gizmo aqui, dessa ferramenta de direção dos eixos, ok? Ele está orientado global, ou seja, tá, como vocês já devem estar acostumados um pouquinho com o Blender, com o Unity, ele está orientado ao cenário, independente da rotação do objeto. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para o Blender mostrar esses eixos em relação à orientação do osso, tá? A direção que ele está apontando, ok? E para isso a gente vai colocar a opção Normal, que é a direção que o osso está apontando, ok? Então vamos lá, Normal, notem a diferença, tá? Se vocês perceberem agora, no Normal a gente vai perceber que a posição aqui, ó, da direção que o osso aponta é a posição, é a direção Y, ok? Tá? E o X é a rotação dele, tá? Aqui, ó, vamos ver, tá? Dá para ver bem aqui, ó, tá? Então o X equivale à nossa rotação que a gente vai querer estar trabalhando, ó, ok? Então todo osso, a rotação X equivale a esse movimento aqui que a gente quer que o osso faça. O Y seria ele girando no eixo dele aqui, ó, tá? E o Z girando nesse movimento. Se a gente olhar aqui nesse osso, vocês vão notar que quando eu dobro ele, ó, o que ele está fazendo? Ó, ele está dobrando aqui, ó, tá? No eixo Z dele aqui, ó. Ok? E a gente não quer isso aí, tá bom? Então como que funciona? Nós vamos inicialmente travar o eixo Z,
que eu não quero que ele se mexa no eixo Z, e travar o eixo Y, porque eu também não quero que ele gire, né, em torno do próprio eixo aqui, como se ele estivesse rodando. Para o movimento de braço seria interessante, porque a gente tem o movimento do pulso, a gente pode limitar para semelhante ao nosso pulso, ok? Mas no nosso caso do robô não vamos chegar a um detalhe muito muito profundo, ok, gente? Então vamos lá. Vamos selecionar aqui. Eu não quero que ele se mova no eixo Z. Então eu vou locar o eixo Z. Tá bom? Agora o que acontece? Tá? Como eu travei o eixo Z, eu disse para ele não movimente, não gire o osso no eixo Z, que seria girar por aqui, ó. Tá? Que seria a dobra que ele estava fazendo. Vamos ver a outra perna que ainda não foi setada essa opção. Olha o que acontece. E esse que a gente já setou para não movimentar. Sentiu a diferença? Então ele se tornou orgânico. Quando eu puxo, naturalmente o Blender falou para não posso girar o osso para cá. Então a única direção que ele pode ir para cá. Ok? Tá? A mesma coisa aqui, ó. Tá? Uma coisa importante também, eu não quero que ele gire nesse eixo aqui, então a gente também trava o eixo Y, tá? Só o X eu quero que se mova. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Perfeito? Agora se eu olhar, tá? Por mais que eu movimente, ó, ele mantém a perna, tá vendo? Por mais que eu puxe para lá e para cá, esses ossos que a gente setou, tá, vão permanecer alinhados aqui, ok? Agora nós vamos limitar. Vamos começar pelo pé. Nós sabemos que o pé, ele não dobra, ele não vem mais do que isso aqui, nosso pé humano, e ficaria estranho ele passar, né? Vamos ver se a gente consegue gerar esse efeito aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso não é correto, ok, gente? Olha que estranho. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer pro Blender que eu quero que o osso venha daqui aqui no máximo. Não quero que ele passe para cá, nem que ele venha muito para cá. Senão pode fazer o efeito inverso, ó lá. Tá vendo? Ó. Estranho. Ok, gente? Então vamos bloquear aqui. Tá? Uma coisa importante aqui, vamos travar os eixos dele também. Ok, gente? O Z e o Y. Vamos trabalhar só com o eixo X em movimento livre. Ok? Então vem aqui, seleciono o osso. E aqui, ó, Limit X. Limit X, né? Então a gente vem. Ao pressionar esse botão, ele vai mostrar para mim a área de atuação em 360 graus do osso. Ou seja, do jeito que está aqui, o eixo X pode girar em qualquer posição dentro dessa linha vermelha. Então o grau de atuação é total. Então o que eu vou fazer? Eu vou movimentar os valores aqui, ó. Tá? Vocês notaram que quando eu começo a movimentar os valores, ó, a linha, ok, começa a se deslocar. Isso significa que o osso não passa desse ponto. Ele pode movimentar daqui até aqui. Aqui é mais ou menos o ponto que a gente quer o limite. Então a gente vai puxar ele para lá. Perfeito? Tá? Notem que tem um macete no Blender, eu clico e arrasto um pouquinho. Fica orgânico, eu não preciso ficar adivinhando o número. Eu vou puxando, vou vendo quanto que eu acho que tá legal. Olha, acho que aqui tá bom. Ó. Vamos deixar redondinho aqui, 70, para a gente poder jogar pro outro. Ok, vamos deixar aqui menos 16. Vamos deixar dessa maneira, ok? Menos 16, 70. Se eu movimentar agora aqui, ó, ele não vai, tá vendo? Tá? Ele não vai passar daqui, ó. Percebam? Ok? Por mais que eu peça, agora o Blender obedece os limites colocados, tá? A mesma coisa para cá, ó. Olha lá. Notem que a perna, o pé dele vai dobrar num ponto e depois não vem mais, ó. A perna gira que for, mas o pé não passa daquele ponto, ok? Tá? Vamos fazer a mesma coisa com a canela, tá? Já está aqui. Vamos entrar aqui na visão lateral. Vamos limitar, tá? Então a gente quer que a perna movimente daqui, ou seja, não pode passar para cá, senão já está dobrando o joelho inverso aqui. Se fosse na vida real, a gente quebraria o joelho dessa maneira.
seria daqui mais ou menos até aqui. Então vamos movimentando. Aqui eu já estou quase encontrando o ponto que eu quero. Tá? Vou deixar em 0 aqui. Ok. Opa, não, estou ao contrário. Esse aqui estava certo para cá. Esse aqui que eu vou puxar para 0. Ok? Então eu quero que ele vá de 0 a esse ponto aqui. Vamos arredondar. Vamos deixar com menos 135, acho que está bom. Tá? Vamos movimentar e ver o que acontece. Aqui, ó. Vendo? Ficou mais orgânico. Tá? E agora o que que falta? A coxa. A gente vem na coxa, fixa essas duas rotações. Vamos limitar aqui, ó. Tá? A coxa ela já tem um movimento mais livre. A gente consegue puxar um pouco aqui. E aqui, ó. Eu puxei muito. Eu acho que tá bom pro nosso robô. Vamos ver lateralmente como que fica. Ok? Que interessante. Tá? A perna não dobra mais do que isso aqui. Tá vendo? Perfeito. Não fica mais estranho em movimento. Vendo de frente, ele não dobra mais, ó. Por mais que eu peça pro Blender, ó, puxa pra cá, ele não vai. Ok? Ele obedece a movimentação de acordo com os limites que eu coloquei. Perfeito? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá, a gente tinha colocado menos 16,70. Perfeito. Canela. A gente tinha colocado quanto? Menos 135 e 0. Então aqui 0. Menos 135. Perfeito. A gente fez a mesma coisa aqui. Vamos arredondar. Menos 90. A 90. Vamos deixar retinho aqui, ok? Então a mesma coisa. Limita aqui. Menos 90. Opa. 90. Ok? Tá tudo limitado. Perfeito. Perfeito. Eu movimento agora o nosso bone. E eu tenho movimentação. Quando eu for fazer animação, eu consigo posicionar a perna dele onde eu quero. Olha que interessante, ó. Sem correr o risco daqueles movimentos estranhos, grotescos, tá vendo? Tá? E nas aulas à frente eu vou ensinar vocês como transformar isso numa animação para o Unity. Ok, gente? Tá? Então vocês notam que é super simples, diferente do que o pessoal que está começando com o Blender acha, por causa do fato do painel ser um pouquinho diferenciado, os botões, menus, é uma ferramenta muito simples de usar, muito direta. Tá? Não precisa ficar se prendendo a decorar menus, o máximo que a gente faz é decorar alguns atalhos de teclado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, até a próxima aula.